Imagina você sair para um primeiro encontro num lugar público, cheio de gente, com música, comida e alegria ao redor, e simplesmente nunca mais voltar para casa. Sem bilhete, sem mensagem, sem despedida, só o silêncio. Isso não é cena de filme. Isso aconteceu de verdade, num verão do Alasca, em 1995. E até hoje, mais de 30 anos depois, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com Erin Marie Gilbert. Você está pronto para ouvir essa história? Porque eu te aviso, ela vai te deixar com muito mais perguntas do que respostas. Erin Marie Gilbert era uma jovem com energia, sonhos e uma vontade enorme de construir uma vida melhor. Antes de chegar ao Alasca, ela tinha morado em São Francisco, na Califórnia, e depois em Everett, no estado de Washington. Ela não era do tipo que ficava parada, era do tipo que tomava decisões e seguia em frente. Em 1994, ela fez uma dessas decisões importantes. Se mudou para Anchorage, no Alasca, para ficar mais perto da sua irmã Stephanie, que morava lá com a família. Para Erin, era uma chance de recomeçar, de ter a família perto e de construir algo novo num lugar diferente de tudo que ela já tinha conhecido. Anchorage não é uma cidade qualquer. Ela fica cercada por trilhas, geleiras, natureza por todos os lados. Mas também tem uma vida cultural forte, com festivais, músicos locais e uma comunidade de artistas que tornam a cidade vibrante. É o tipo de lugar que mistura aventura com criatividade, e isso combinava muito com quem Erin era. Ela tinha planos concretos para o futuro. Queria se tornar escritora e também pensava em fazer um curso de cosmetologia. Enquanto trabalhava nesse caminho, ela sustentava a si mesma como babá. Quem a conhecia descrevia como alguém confiante, independente e muito gentil. Ela media quase 1,80 m, adorava basquete, corria nas horas livres e passava muito tempo mergulhada em livros. Erin estava construindo a vida que queria, passo a passo. Ela tinha chegado ao Alasca com esperança, e tudo indicava que estava no caminho certo, até que um único dia mudou tudo. No verão de 1995, Erin já estava há quase um ano em Anchorage. Ela estava se acostumando com a cidade, fortalecendo o laço com a família da irmã e aproveitando a vida social que Anchorage oferecia. Como qualquer jovem adulta, ela às vezes saía para se divertir, conhecer pessoas e descansar da rotina. Um dos lugares mais famosos da cidade para isso era o Chilcoot Charlie's, um bar muito popular entre os moradores locais. O lugar, que ficou conhecido carinhosamente como Coats, era um dos principais pontos de vida noturna de Anchorage. Tinha música ao vivo, muita gente e aquele clima típico do Alasca, meio selvagem e acolhedor ao mesmo tempo. Foi lá, nesse ambiente descontraído, que Erin conheceu um homem chamado Dave Combs. Parecia um encontro comum. O tipo de coisa que acontece todo final de semana em bares pelo mundo afora. Os dois se deram bem, conversaram e logo combinaram um primeiro encontro oficial. Nada de errado com isso, certo? Pelo menos era o que parecia. Calendário dia do encontro, 1 de julho de 1995. O plano era ir juntos ao Girdow Forest Fair, uma feira anual muito querida no Alasca. Girdow fica a cerca de 58 quilômetros ao sul de Anchorage, uma cidadezinha de resort rodeada de montanhas e natureza. A feira era conhecida por artesanato local, comidas exóticas, artistas e muita animação. Um lugar público, cheio de famílias e visitantes. O tipo de programa ideal para um primeiro encontro. Dave Combs passou na casa da irmã de Erin às 4 da tarde para buscá-la. E então aconteceu algo pequeno, quase insignificante na hora, mas que ficaria marcado na memória da família para sempre. O filho de 4 anos de Stephanie olhou para Erin e disse que ela devia levar um celular. Erin recusou e foi embora sorrindo. O que você acha disso? Uma criança pequena sugerindo precaução, e a gente só percebe o peso daquilo depois. A vida tem essas ironias cruéis. Os dois partiram juntos em direção a Girdow. A feira estava animada, cheia de gente. Era exatamente o tipo de dia que deveria terminar com ela chegando em casa cansada, feliz e contando para a irmã como tinha sido. Mas não foi assim que terminou. Lanterna ou desaparecimento, o que Dave Combs disse. Por volta das 6 da tarde, segundo Dave Combs, os dois decidiram ir embora da feira. Quando chegaram ao carro, ele disse que o veículo não ligava. A explicação?
Ele teria deixado os faróis acesos, descarregando a bateria. Então ele fez uma coisa estranha. Disse que ia a pé até a casa de um amigo próximo buscar ajuda. E deixou Erin sozinha, perto do carro estacionado, numa área desconhecida para ela. Horas se passaram. Segundo Combs, ele ficou vagando tentando conseguir ajuda. Quando finalmente voltou para onde tinha deixado Erin, ela tinha desaparecido. Sem explicação, sem nota, sem nada. Você acha que faz sentido isso? Uma mulher, numa região que ela não conhecia bem, simplesmente ir embora sozinha sem avisar ninguém, sem deixar recado, sem aparecer em lugar nenhum depois? Combs disse que saiu para procurá-la pela feira, que buscou até 1 da manhã, mas não encontrou nenhum sinal dela. Nada. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas, ele ligou para Stephanie e perguntou se Erin tinha chegado em casa. Ela não tinha. E aí vem um detalhe que a irmã nunca conseguiu esquecer. Durante a ligação, o tom de voz de Combs era calmo demais, quase indiferente. Ela descreveu como despreocupado, e isso ficou como uma pedra no sapato da família durante anos. Giroflex à busca, família e autoridades em campo. Assim que Stephanie entendeu que a irmã estava desaparecida, ela não perdeu tempo. A família foi direto para Girdow. Chegaram na feira e pediram para anunciar o nome de Erin pelo microfone do palco, esperando que alguém que a tivesse visto aparecesse. Também andaram por toda a área da festa, procurando em cada canto. Depois, foram às matas ao redor do evento, porque quando alguém desaparece num lugar assim, o medo é sempre de que algo tenha acontecido lá fora, longe dos olhos de todo mundo. Mas não encontraram nada. As autoridades foram acionadas. A operação de busca foi intensa. Cães farejadores varreram a área tentando captar algum cheiro. Helicópteros sobrevoaram tanto o local da feira quanto as matas e campos ao redor. Foi uma busca séria, de verdade. E mesmo assim, nada. Nenhum rastro, nenhuma pista, nenhuma testemunha que tivesse visto Erin depois de ela ser deixada perto do carro. Como alguém simplesmente some assim, num lugar cheio de gente, em plena luz do dia, sem que ninguém veja nada? Isso é o que torna o caso de Erin tão perturbador. Lupa inclinada para a esquerda, a investigação, sem respostas. Os investigadores tentaram montar o quebra-cabeça com as informações disponíveis. A versão de Dave Combs era a única narrativa de dentro daquele dia, e ela estava cheia de lacunas. Porque ele deixou Erin sozinha numa região desconhecida para ela? Porque demorou tantas horas para conseguir ajuda? E por quê? Ao ligar para a irmã na manhã seguinte, ele parecia tão calmo diante de uma situação tão grave. Não houve registro de Erin utilizando transporte público, nem de ela ter pedido carona a algum desconhecido. Ninguém a viu andando sozinha pelas estradas entre Girdow e Anchorage. Não apareceu em nenhum hospital, nenhuma delegacia, nenhum abrigo. Ela não usou cartão de banco, não telefonou para ninguém, não mandou recado. Simplesmente desapareceu do mapa como se tivesse sido apagada. Ao longo dos anos, a investigação continuou de forma descontinuada. O caso nunca foi oficialmente encerrado, mas também nunca foi solucionado. Nenhum suspeito foi indiciado. Nenhuma confissão veio à tona. Nenhuma testemunha decisiva apareceu. Dave Combs nunca foi formalmente acusado de nada relacionado ao desaparecimento de Erin, mas ele permanece sendo a última pessoa confirmada a ter estado com ela. Coração partido à família, vivendo sem respostas. Para Stephanie e para os que amavam Erin, nunca houve dúvida sobre o que aconteceu. Eles não acreditaram, nem por um segundo, que ela teria ido embora por conta própria. Erin não era o tipo de pessoa que desaparecia. Ela tinha planos, tinha família, tinha uma vida que estava construindo com determinação. Ela tinha se mudado para ficar perto da irmã. Trabalhava, sonhava em escrever, queria fazer um curso de cosmetologia. Porque alguém com esse nível de conexão com a vida simplesmente sumia e nunca mais dava sinal. A família acredita que Erin sofreu violência e está morta. Mas sem um corpo, sem evidências físicas conclusivas, nunca houve aquilo que os especialistas chamam de fechamento. Nunca houve um momento em que alguém pudesse olhar nos olhos de Stephanie e dizer: foi isso que aconteceu. É aqui que ela está. Viver sem essa resposta é uma tortura silenciosa. É acordar todo dia sem saber. É carregar um peso que nunca tem um fim definido.
E é isso que a família de Eren carrega até hoje. Você consegue imaginar o que é isso? Não saber? Por décadas. Vela, conclusão. Quem era Eren de verdade? Quando a gente fala de um caso como esse, é fácil se perder nos detalhes da investigação e esquecer que existe uma pessoa real no centro de tudo. Uma jovem com vida, desejos, humor e um futuro pela frente. Eren Marie Gilbert amava ler. Corria quando queria clarear a cabeça. Jogava basquete com aquela altura toda que ela tinha. Era gentil com quem estava ao redor. Ela mudou de cidade para ficar perto da irmã porque família era importante para ela. Ela desapareceu em julho de 1995 com 27 anos. E desde então, o mundo não soube mais nada sobre onde ela está. O caso de Eren Marie Gilbert continua em aberto. Ela está oficialmente listada como pessoa desaparecida. Sua família ainda busca respostas. E enquanto essas respostas não vierem, a história dela precisa continuar sendo contada, porque cada vez que alguém ouve o nome dela, existe a chance de que alguém, em algum lugar, saiba algo que ainda não disse. Se você ou alguém que você conhece tiver qualquer informação sobre o desaparecimento de Eren Marie Gilbert, entre em contato com as autoridades. Não guarde isso para você. Megafone engajamento do canal. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Casos como esse só ganham visibilidade quando pessoas como você param para ouvir, refletir e compartilhar. E é exatamente isso que faz diferença. Se esse caso te tocou de alguma forma, se você ficou pensativo, sentiu aquele calafrio ou ficou com raiva do que aconteceu, então clica no like agora. Parece simples, mas ajuda muito o canal a alcançar mais gente. Se inscreve também, porque toda semana a gente traz um caso novo, sempre com esse mesmo cuidado e essa vontade de manter a memória das vítimas viva. E compartilha esse vídeo com alguém próximo, um amigo, um familiar, alguém que curte true crime ou que você acha que vai querer saber sobre a história de Eren. Você nunca sabe quem pode ter uma informação ou conexão com um caso assim. Deixe seu comentário aqui embaixo também. O que você achou? Ficou com alguma dúvida? Notou alguma coisa que eu disse errado ou que poderia ser aprofundada? A gente lê tudo e responde o máximo que consegue. Nos vemos no próximo caso. Cuida bem de você.